que tem 37 anos, mas vamos combinar, parece que cada ano o Marcelo Rangel está melhor. Não ficaria surpreso se ele jogasse até 40, 41, 44 anos de idade, igual o Fábio, por exemplo. Além disso, diversos outros torcedores, né, de outros clubes e do próprio Remo falando, né, da boa fase dele. Então, outros clubes aí de olho e a torcida, né, de olho nele para a próxima temporada. Quero trazer todos os detalhes para vocês nesse vídeo. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Card Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos aqui a essa marca que é de 70 mil inscritos no YouTube. Estamos agora em 69.100. Para você não perder nada, já ativa aqui as notificações e bora aqui para mais um vídeo, beleza? Vamos falar aqui, ó, desses tweets aqui que eu separei para vocês. Primeiro de um torcedor do Remo, ó. O que o Marcelo Rangel está fazendo no gol do Remo é espetacular. Esse cara ficar para o ano que vem será um milagre. Além também de outro torcedor aqui, ó, se não estiver enganado, do Sport. Ele falou aqui, ó: olha esse Marcelo Rangel do Remo, que goleiro bom, tá demais. Esse time paraense tem tudo para subir, só jogador rodado e time bem encaixado, né? Então o Alisson aqui disse, mostrando que até outros torcedores também vê a boa fase dele, principalmente depois desse pênalti, né, diante do Goiás, mas nem é só isso, que ele defendeu pelo toda a temporada. Se a gente for ver aqui, ó, o desempenho dele até aqui é realmente um dos melhores goleiros da Série B. No Remo, Marcelo Rangel é o goleiro com mais defesas entre as 3 principais divisões nacionais. Então, realmente pegando um histórico bem grande de mais de 60 clubes, bem mais, né, de 60 goleiros, é o jogador com o goleiro com mais defesas no Campeonato Brasileiro até aqui. Só para você ter uma noção, o SofaScore tem uma média de 5.4 defesas por partida na Série B. É realmente muito alto, cara. Tem time que nem finaliza 6 vezes no alvo, chutes, né, pode ser para fora, quem dirá o goleiro defender. E aí 102 intervenções pela equipe, é o único com mais de 100 defesas somente na Série B. Só para você ter uma noção, na Série B mesmo, o segundo é o Matheus Albino do CRB, bom goleiro também, com uma média de 4.6 por jogo. Na Série A, o Walter do Mirassol tem 4.3 por partida e o Felipe do Confiança 3.3 na Série C, o menor de todos aqui, né? Então tem 2 detalhes até aqui, que é realmente a boa fase dele, e eu queria ver uma outra estatística que seria em relação a chutes, né? Os clubes que mais sofrem chutes ao gol também, porque isso aqui é um sinal da defesa do Remo, um sinal de alerta, porque deixa chutar demais e o goleiro está salvando aí a pele em muitos dos jogos, mas vamos combinar, realmente tem muito a agradecer ao Marcelo Rangel pela boa fase e pelo Remo, na minha opinião, brigar, eu acho que vai até o fim da Série B para conseguir o acesso, isso se não conseguir, né? Porque eu sinceramente nem ficaria surpreso se acabasse conseguindo uma das vagas em quarto, segundo, primeiro colocado que seja. Até ele valoriza o empate diante do Goiás, ele até projeta a sequência da temporada. Tá aqui, ó, sabíamos por tudo aquilo que aconteceu no jogo, o que criamos, que poderíamos voltar com os 3 pontos. Num jogo difícil, iríamos jogar contra o líder do campeonato fora de casa, então pontuar é mais importante. Eu sempre falei disso no vestiário, quando ganha, ganha todos, quando perde ou empata, também empata todos. Temos que focar nas coisas boas que estamos fazendo. Fizemos 30 pontos no primeiro turno e falei ontem também que ninguém deu nada de graça para nós, né? Foram 30 pontos com muita luta, dedicação, suor, empenho, respeitando a camisa que vestimos, né? Então ele fala até mesmo que essa pontuação no primeiro turno foi interessante e que projeta mais 30 a 31 pontos no segundo turno, que aí o Remo chegaria no total, né, vamos colocar assim, em 60, 61 pontos, que historicamente não garante os clubes na Série A, mas a grande maioria, se você pegar nos últimos 10 anos, 7, 8 clubes com essa pontuação subiu. Teve alguns anos que precisou ser 64, sim, mas já é uma pontuação bem interessante para esse primeiro turno, e é difícil, né, você continuar com essa média, né, bem interessante para o segundo turno também. Eu vejo que o Marcelo Rangel substituiu bem, né, o Vinícius, por exemplo, que era um grande ídolo da torcida. Eu acho que para o time começar bem tem que ter um bom goleiro, é inevitável isso, porque se você não tem um goleiro que a torcida não é identificada, você pode ver que raramente um clube ganha um título importante, um acesso, sem ter um goleiro identificado com a torcida. Tem 37 anos, pelo Remo até aqui já está somando quase 80 jogos, né, 77 partidas até aqui, 37 anos, e aí destaca outra coisa, que é o contrato dele perto do fim, só até o dia 30 de novembro desse ano, ou seja, se ele quiser assinar um pré-contrato agora, para ir para qualquer outro clube, já pode. É claro, ele tem uma boa identificação, não deve sair para qualquer clube, né, apareceu Ituano querendo ele vai sair. Não acho que vai ser assim, mas até um respeito pela fase dele, né, eu já renovarei esse contrato
por mais pelo menos 2 anos, até o final de 2027, por exemplo, e manteria ou aumentaria o salário. Não sei se já teve um aumento, por exemplo, nesse ano, em relação ao ano passado. Ele que em relação ao Tadeu, né, que ele pegou o pênalti, ficou muito tempo reserva dele, se eu não estiver enganado, desde 2019, que aí jogou muito pouco, né. Até tinha esperança de que ele seria titular um dia no Goiás, não foi o que aconteceu. Eu acho que ele ficou foi muito tempo, né, no banco de reservas, por exemplo, e sofreu com algumas lesões também. Porque antes vinha de uma boa fase em 2016, aquela temporada dele de 2017 no Goiás foi muito bem, era um time bem ruim do Goiás também, né, então acaba que ele salvava o clube em muitos momentos. E tá aí com 37 anos, porque igual eu falei, goleiro vai ter uma vida útil, né, bem mais longa, contrato até o fim de 2025. Essa é a única questão que eu vejo que poderia ajudar o Remo, inclusive, sabe o que é? É que na Série A, boa parte dos clubes já tem um bom goleiro, né? Eu lembro que se você pega uns 2 anos atrás, eu lembro que tinha muitos clubes que estavam nessa incerteza, tipo, quem que vai ser o goleiro? Eu lembro que principalmente São Paulo, até quando tá o Rafael, estava numa sequência bem ruim também, de goleiros, o Internacional, o Corinthians, né, com muitas dúvidas, depois, com o próprio Cássio, quando ele saiu no meio do ano passado também. E se a gente for analisar hoje, né, tem poucos clubes na Série A que você vê e fala, putz, esse time está precisando de um goleiro. Seja um goleiro bom para ser um reserva imediato, aí eu acho que o Rangel, não sei se ele trocaria um time titular absoluto, onde ele tem potencial para ser um ídolo em médio prazo, né, para ser um reserva, por exemplo, do Bragantino, do Mirassol. Olha, eu sinceramente não vejo essa possibilidade não. Agora, se você pega os principais clubes, eu coloco um asterisco aqui no Bahia, não tem um bom goleiro, um baita goleiro, por exemplo. A torcida tem questionado todo mundo que está por lá. Palmeiras tem o Everton, né? Apesar das críticas, não acho que vai trocar. Flamengo Rossi, o Cruzeiro já tem o Cássio. Mirassol Walter, né? Que é o melhor da Série A, inclusive. O Bragantino está bem. O Botafogo já vai contratar o Carlos Miguel ou o Neto para o lugar do John. São Paulo aí já tem o Rafael. Fluminense já tem o Fábio. O Atlético Mineiro já tem, né? No caso, o Everson também. E aí pegando os clubes maiores, por exemplo, porque o Ceará já tem um bom goleiro, mas não sei se o Rangel trocaria o Remo pelo Ceará, não sei, eu acho que é uma proposta grande mesmo, de fato, para brigar por títulos e tudo mais. O Internacional eu coloco um asterisco aqui também, porque está sofrendo muito com o Rocher, que fica muito tempo lesionado, então, mas ainda tem um bom goleiro, né, se ele estiver bem fisicamente. O Corinthians também já tem um baita goleiro, não deve ir atrás. O Grêmio tem sofrido com essa questão, então Bahia e Grêmio colocariam um asterisco. Vasco da Gama renovou recentemente com o Léo Jardim. E aí, só para finalizar, o Santos também, porque o Santos tem o Gabriel Brazão, tem outras boas opções no banco, mas deve perder o Brazão no final desse ano. Então, eu colocaria o Grêmio, o Santos e o Bahia. Não ficaria surpreso se o Mirassol, o Bragantino aparecesse aí também. Então, ficar de olho, né? Porque se deixar o principal jogador, que sem dúvidas já vai ser eleito um dos melhores goleiros da Série B, né? Se não for ele, eu só diria que seria o Tadeu por conta dos gols marcados, né? Mas de defesa mesmo, dá pra ver que os números do Marcelo Rangel é bem melhor do que o do Tadeu, né? Mas com certeza vai ser ele ou o Tadeu, na minha opinião, ou no final da competição o melhor goleiro. Então, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se você concorda comigo ou discorda, esse contrato dele próximo do fim, e também se aparecesse uma proposta, você acha que o Rangel ficaria no clube, né? Até porque o Remo hoje já tem uma condição financeira melhor, já está estabilizado na Série B, então assim, se aparecer uma proposta para ganhar 200 mil, por exemplo, não é algo que o Remo, nossa, é impossível de pagar, por exemplo, no ano que vem, independente se subir para a Série A ou não, né? Eu vejo que o clube melhorou bastante a condição financeira e acaba que consegue manter, sim, um dos seus principais jogadores, mas renovar.